Olá, boa noite. Vamos começando aqui a nossa live. Pessoal, convidei aqui o Dr. Matheus para a gente conversar sobre essa temática da psicossomática. Olá, E aí, boa Evaldo? noite, Matheus. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem com você? Tô joia também. Primeiro, satisfação falar com você. Quero agradecer a sua participação aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre essa temática da psicossomática e dizer que é, para mim, muito importante conversar com os profissionais da área da saúde, porque é assim que a gente promove conhecimento e vai aí passando isso, já que é papel das disciplinas, né, que a gente fala aí da psicologia, também das áreas do conhecimento, né, da medicina, passar um pouco para a comunidade do nosso trabalho. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho quem é você, para que as pessoas que estão entrando na live possam te conhecer. Eu também faria a mesma em sequência. Então, fica à vontade aí para se apresentar. Então, boa noite, gente. Meu nome é Matheus. Eu sou médico, atuo na área de clínica e cirurgia geral, principalmente na área de cirurgia geral. Minha área de atuação, mais especificamente, é na área de transtornos de problemas alimentares, abdominais. E, e é isso. Eu concordo totalmente com você. A gente tem que ter uma integração entre as áreas da saúde, né? Tem que a gente consiga ter realmente um bom desandar assim de um tratamento clínico legal. E é isso. Tomara que eu consiga agregar alguma coisinha aí para vocês nesse bate-papo nosso. E quem tiver alguma dúvida pode ir falando que a gente vai tentando esclarecer assim que sempre que a gente tivesse conhecimento e poder passar para vocês. Bacana, Matheus. Eu sou Evaldo Mariano, sou psicólogo, atuo na Clínica Núcleo, aqui em Tuiutaba. Trabalho com a psicologia clínica e também sou professor universitário atuando dentro do curso de psicologia, também na especialização. E eu escolhi, né, juntamente com o Matheus, essa temática para a gente falar da psicossomática, porque é a relação mente-corpo, né? E aí o psicólogo trabalha com as questões emocionais e a medicina vem com as questões físicas também, né? Além de outras atribuições, para tentar pensar num ser humano que é integrado. E aí tem um professor da Universidade do Ceará, ele chama Adalberto Barreto. Ele é o criador da terapia comunitária. E ele fala assim: se a boca fala, os órgãos saram. Se a boca cala, os órgãos falam. O que você pensa em relação a essa questão, Matheus? Olha, assim também como tem aquela frase já bem antiga, mente sã, corpo são, acredito sim que a mente e o corpo eles estão totalmente muito íntimos, né? Muito vinculados. Uma coisa não se desvincula da outra. Eu penso assim, a pessoa, o ser humano, ele não é só de carne e osso, né? Claro, ele tem a mente, o corpo todo envolvido, o intelecto dele, tudo. Eu acho que isso é claro que é um conjunto de coisas que acredito eu que seja assim de grande importância a gente ter esse entendimento que muitas das vezes o médico, o clínico geral, o médico ele olha para o paciente como uma doença, como o corpo propriamente dito. Às vezes a gente esquece um pouco que o paciente ele tem alguns pensamentos, tem alguns problemas psicossociais, ele tem algumas outros problemas envolvidos e às vezes a gente esquece um pouco de tratar a pessoa e a gente tenta tratar mais que exclusivamente a doença. Muitas das vezes a gente vê que os pacientes procuram a gente já com alguns transtornos, talvez de ansiedade ou com alguma angústia, e começam a
como assim, como tema que a gente vai falar, somatizar alguns sintomas, começa a apresentar alguns sintomas que, na verdade, não são sintomas propriamente físicos, Uhum. mas que estão muito relacionados à alteração emocional do indivíduo. E isso é muito comum mesmo na clínica. A gente vê bastante pacientes, eu vejo bastante paciente na clínica que vem apresentando algum sintoma específico e já passaram por vários outros médicos e não tem nenhuma resolutividade, não tem nenhum diagnóstico específico, já fez tudo quanto é exame. A pessoa fica angustiada, fica desapontada que ainda não teve um diagnóstico preciso e muitas das vezes a gente esquece que pode ser tudo é, talvez alguma coisa relacionada não só ao corpo especificamente, mas à parte emocional da pessoa. Isso tudo, às vezes, a parte médica em si, o clínico geral, ele esquece um pouco do que o doente tem essa parte emocional envolvida, que é muito importante, talvez até mais mesmo que a doença fisiológica, né? Sim. E eu acredito que quando o paciente ele chega para você aí, como aqui para mim também, eles querem a cura, principalmente se é uma questão sintomática. Por exemplo, um ataque de pânico, que pode ter aí taquicardia, e aí são alterações físicas que estão propriamente ditas no corpo e que eles acham que tem alguma relação, nem sempre eles têm um conhecimento de que aquilo de fato pode ser do emocional, né? Então, por exemplo, um estresse, quando a pessoa está muito estressada, muito angustiada, e aí por isso que eu penso que a fala ela é uma possibilidade também de cura. Eu falo de cura porque a gente também precisa aprender a lidar com as emoções positivas e também as negativas. Então, a pessoa fala, eu vou no psicólogo para falar só de coisas boas. A gente vem também para falar de coisas ruins, de coisas desagradáveis e em alguns momentos a terapia é para investigar o que está ocasionando, principalmente esses sintomas psicossomáticos, né? Que seria taquicardia, dor de cabeça, uma doença psicossomática muito comum que aparece aqui para mim, a gastrite, né? Uhum. Isso realmente, alguns sintomas os mais comuns, igual como você já apresentou, Uhum. são que eu vejo bastante. Dores abdominais em geral. Às vezes tem pessoas que estão com dores abdominais há mais de um ano e está investigando, não acha exatamente a causa. Então, dores abdominais têm muito relação com a parte emocional do doente. Enxaqueca, como você falou, dores de cabeça, que a gente pega também, principalmente em pronto-socorro e pronto-atendimento, pessoas que vêm achando que está morrendo, que está infartando, com dores no peito. Tem gente que às vezes chega até a desmaiar e várias das vezes são mais sintomas mesmo somáticos. Então é mais a pessoa está apresentando um sintoma, foi mais, às vezes brigou com o marido, teve algum estresse no trabalho, ou acúmulo demais, a pessoa talvez ela é muito fechada, não se abre para amigos e familiares, e ela acaba às vezes acumulando demais algum estresse diário e acaba que chega já no extravasando dessa forma, né? Às vezes em forma de doença, às vezes em forma de sintoma. Uhum. Tem muitas síndromes também que são muito relacionadas a essa parte emocional, com essa parte psicossocial. Principalmente, o que a gente vê também bastante, síndrome do intestino irritável, que é essas dores abdominais, cólicas e diarreias, que também são de forma crônica. É, Uhum. a, a própria fibromialgia também tem bastante na atuação clínica. A pessoa vem com dores no corpo inteiro e chega a não conseguir nem trabalhar, nem a viver direito. Às vezes não tem uma noite de sono boa. Tem a própria gastrite que você falou, ela é muito Uhum. relacionada ao estresse. Pessoas que talvez não se alimentam bem, têm uma vida estressante, igual você também disse aqui pra gente, às vezes elas não se expõem de forma adequada, ficam meio reclusas. Pessoas que às vezes não têm um sono reparador, não têm
aquele sono que deveria ter de 6 a 8 horas diárias, e acaba que o corpo, ele sente, né, quando a sua mente não tá 100%. Então, acaba que a psicoterapia, nesse sentido, ela ajuda muito. Assim como eu sempre recomendo para todos os meus pacientes que têm algum transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, ou esses transtornos psicossomáticos. Sempre oriento atividade física regular, isso é uma coisa primordial, muito importante, tanto para esses transtornos de síndrome de fibromialgia, tudo isso vai ter benefício em atividade física. Mudanças de hábitos de vida em geral, né? Então, tentar dormir de forma adequada, pessoas que talvez já tenham problemas em dormir, chega talvez à noite, chega em casa muito tarde, e às vezes ela enrola muito para dormir, não tem aquela higiene do sono, que você tem que tomar banho, arrumar a cama direitinho antes de dormir. Então, são vários e vários aspectos, várias coisas que a gente poderia estar comentando aqui, mas o que eu acho muito importante é o que você falou mesmo. Às vezes as pessoas, elas ficam muito, assim, querendo, principalmente a hipocondria, né? Os pacientes hipocôndricos. Eles acham que eles estão doentes, eles consideram que eles têm uma doença física, quando na verdade, às vezes, é só um quadro mais emocional, mais psicossocial, né? E é bacana o que você está falando dessa questão da medicação, porque as pessoas elas têm muito mais aceitação de tomar uma medicação, uma fluoxetina, um Rivotril, do que iniciar um processo psicoterapêutico para tentar compreender as razões, os motivos que levaram aquelas pessoas a ter aqueles sintomas, principalmente os sintomas psicológicos que são mais frequentes, né? Irritabilidade, impaciência, tristeza, falta de interesse nas atividades diárias, exaustão emocional, como você falou dessa questão, principalmente do trabalho, e a ansiedade, que é o que eu tenho visto bastante aqui no consultório, principalmente agora, que nós estamos vivendo aí nesse contexto da pandemia, em que as pessoas precisam ressignificar a sua vida. A gente vive aí uma situação de imprevisibilidade, né? A gente está vendo aí o quanto que está imprevisível em relação ao tempo, em relação ao tempo de uma vacina, como é que vai acontecer daqui a 2, 3 dias. Então, a gente não sabe muito bem quem vai pegar o vírus, quem não vai, então a gente tem que se proteger e mudar, inclusive, os nossos hábitos. Então, acaba que isso acaba ocasionando em mais ansiedade, né? E aí é muito mais fácil a pessoa tomar uma medicação e dormir e não pensar no problema que ela tem. E aí o que eu costumo dizer é que é como se você jogasse aquele problema para debaixo do tapete. Hora ou outra, ele vai novamente vir à tona. Por isso é tão importante associar, né, o acompanhamento psicológico com o acompanhamento psiquiátrico, né, uma avaliação clínica, para realmente compreender aí, porque uma doença psicossomática, se não tratada, né, os estudos têm mostrado, inclusive, tem uma relação com o desenvolvimento de um câncer, né? Então, as pessoas pensam que é brincadeira, e de fato não é bem assim. Muitos cânceres, principalmente voltado para a questão do estômago, né, intestino, está relacionado aí com um estresse. Então, se a pessoa tem aí um período de 6 a 18 meses de estresse subsequente, né, assim, de uma série de estresse, ela está inclusive mais suscetível a desenvolver o câncer. Por isso que é tão importante quando você fala essa questão de dormir corretamente, de alimentar, de fazer uma atividade física. Os meus pacientes falam assim, Evaldo, mas como que eu vou fazer atividade física, né? Então, o momento realmente pede para a gente ressignificar, repensar a nossa rotina, até em relação à prática física, como é que você pode fazer em casa, né? A questão da mudança de pensamento, porque às vezes a gente não estou falando que a gente precisa minimizar ou diminuir
totalmente as emoções negativas, mas aprender a conviver com as emoções negativas sem excluir totalmente as emoções positivas. Porque às vezes o que a gente faz é vive só com emoções negativas e aí é onde ocasiona uma doença psicossomática. Assim como você exemplificou essa parte da possibilidade do aumento de risco de ter incidência de cânceres, é muito importante a gente lembrar também que pessoas mais estressadas acabam tendo um risco aumentado também de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC. Tem mais risco também de exacerbações de doenças autoimunes, então tudo envolve um pouco o emocional. Como você falou naquela primeira frase no início, o corpo e a mente elas estão interligados, então a gente sempre tem essa relação de intimidade entre os dois. Tem que ter uma harmonia, né? Não adianta também a gente ficar fazendo atividade física, ter aquele corpo sarado, mas acaba que você tem problemas familiares em casa, problemas no seu trabalho, não consegue dormir bem, acaba que a sua saúde também vai ser prejudicada. Assim como você falou do tratamento, muitas pessoas vêm ao consultório querendo sair do consultório, além do diagnóstico, com um tratamento específico que vai curá-la daquele problema, daquela enfermidade. Ela quer uma receitinha mágica que ela vai sair de lá curada. Muitas vezes não é assim. Igual como você falou, é um conjunto de coisas. A psicoterapia é muito importante, assim como você também havia comentado, o antidepressivo. É o único tratamento farmacológico que pode ter algum benefício relacionado a esses transtornos psicossomáticos. E antidepressivo que eu digo, Rivotril, por exemplo, não é considerado um antidepressivo. Acaba que muitas das pessoas também têm aquele efeito placebo, acha que resolveu a vida também, que está muito melhor com o benzodiazepínico, com o Rivotril, mas acaba que não é a verdade. Sim. Mas é bem isso que você falou mesmo, né? É um conjunto de coisas, além repetindo para vocês, a alimentação é muito importante, uma alimentação regulada, um sono adequado, atividade física, controle emocional é muito importante, a pessoa tem que ter esse controle emocional, saber discernir quando que é o momento para fazer algum tipo de coisa, quando que é o momento para fazer outro, de que forma pensar, de que forma você vai receber aquela notícia, de que forma agora, principalmente, como você disse, nessa parte da pandemia, está todo mundo recluso, isolado em casa, a relação interpessoal está mudada, a gente acaba que não pode encostar um no outro, você quase nunca vê a face da pessoa por completo, você não consegue saber talvez se ela está triste, se está feliz, só de olhar no rosto dela, que agora a maioria das vezes as pessoas estão de máscara, então muita coisa mudou. E a gente está vendo que a incidência de pessoas com compulsão alimentar está aumentando, pessoas com transtornos depressivos que antes não tinham, agora estão vindo à tona. Então, muita coisa está mudando. E o mundo vai mudar bastante depois da pandemia. Se Deus quiser, logo, logo vai acabar, vai dar uma amenizada nisso, mas a gente sabe que vai ter algumas cicatrizes. E essa parte emocional vai estar muito... mudou muito e você com certeza já deve estar vendo no seu consultório, tanto que já deve ter alterado assim, o dia a dia dos seus pacientes, né? E eu costumo dizer que assim, se a gente exclui as emoções, se a gente suprime, né? Ou seja, se a gente faz com que elas fiquem de escanteio, então não vou pensar nisso, não vou abrir possibilidades para o diálogo, para entender, porque eu não sei se você já passou por essa experiência no seu consultório, de repente encaminhar o paciente para o psicólogo, ou até mesmo para a psiquiatria, e há uma resistência, no sentido de que eles negam a importância de falar sobre as emoções, sobre o que está acontecendo, e que, de certa forma, pode estar tendo aí, por exemplo, uma alteração de pressão. Tive uma vez um paciente que estava tendo uma alteração na pressão, e aí ele chegou aqui com muita resistência. E eu falo que é como se fosse o efeito de uma mola mesmo, porque quanto mais você suprime essa emoção, ela vai abafando, abafando, abafando,
que chega uma hora que ela explode. E aí essa hora é o sintoma psicossomático. É aí a hora que aparece ou uma alteração na visão, ou talvez uma coceira, uma ardência, um formigamento, uma mudança na libido também que pode acontecer, ou até mesmo algo mais grave, como você disse aí, já instalado uma doença psicossomática, sendo, por exemplo, a síndrome do intestino irritado. Então, fica para nós a importância de pensar no homem, né? Quando eu falo no homem, é no sujeito, que ele é integrado corpo e mente. Se a mente dele não estiver boa, muito provavelmente isso afetará no organismo. É isso aí, concordo plenamente. Uma coisa que você também comentou, que é muito comum essa resistência do paciente em ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Acaba que você fala, não, mas isso aí é médico de doido, você não tem por que eu ir, eu não tenho problema da cabeça. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu oriento quase que todos os meus pacientes. Psicólogo é um amigo, é alguém que você tem que ter, principalmente pessoas mais fechadas, independente se você tem algum problema psicológico ou não, você tem que ter algum acompanhamento psicológico. Eu acho muito importante, não só para tratamento, mas até inclusive para prevenção de alguns problemas que podem surgir, né? Então, acho muito importante ter um acompanhamento, tanto não apenas médico, mas assim, com psicólogo também. A psicoterapia é muito importante e tem essa resistência, realmente é complicado. A gente indica, fala, ele volta no consultório e ainda não foi, fica resistente, e não quer ir, acha que não precisa, acha que não vai mudar nada. Realmente além da resistência, tem um preconceito, né? Eles ficam meio com o pé atrás de estar indo no psicólogo, porque acham que às vezes não precisa, que às vezes é coisa de doido. Mas a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu só queria reforçar essa questão quando você fala, só para a gente também desmistificar, porque às vezes as pessoas elas têm a sensação de ver o psicólogo realmente como alguém muito próximo, como você disse, um amigo. E eu acho que o nosso papel vai um pouco mais além disso, né? O nosso papel é o papel do cuidado como profissionais de saúde mental, de oferecer um suporte para alguém no mundo em que as pessoas não param para ouvir, principalmente os amigos. Pode observar. Eu não sei se você já experienciou isso. Às vezes, quando a gente está numa relação de amizade, um quer falar mais que o outro, né? E quando você vem para uma relação terapêutica, é o seu momento, é o seu espaço, é o seu momento de fala, é o seu momento de escuta. Então, eu penso que transcende um pouco mais a nossa relação justamente por isso, porque é uma relação em que tem que ter um vínculo de confiança. O Mitch Albom, ele tem uma frase que ele fala assim, você precisa acreditar em alguma coisa e ir atrás dela, que eu poderia traduzir aqui como fé, né? Eu penso que quando você procura um médico e que você confia no médico, é porque é ali que você vai encontrar as possibilidades para receber um melhor tratamento, a cura, né, no caso da medicina, porque a medicina, eu vejo que ela se posiciona e penso particularmente, Evaldo Mariano falando que tem que ser assim, porque se eu estou doente, eu quero realmente a cura. E o paciente, quando ele chega aqui, ele também quer a cura, e eu tenho que mostrar para ele que talvez não é a cura que ele vai encontrar, mas algumas possibilidades para lidar com com aquela situação que ele está passando naquele determinado contexto. Porque tem coisas que tem como minimizar, tem coisas que tem como tirar, mudar, e tem outras que a gente precisa aprender a conviver. E tanto que é gratificante você ver que você consegue fazer pelo menos uma pequena diferença na vida da pessoa. Ela fala que você tem um feedback positivo, que ela fala que após que começou um tratamento, um acompanhamento, ela mudou, ela é outra pessoa. Isso é muito legal. Eu tive, graças a Deus, também várias boas experiências em relação a isso.
e eu acho que você também, né? É muito legal a gente como pessoas que estão ali junto com pessoas que já estão comprometidas de alguma maneira, né? E que a gente Sim. pode acrescentar de alguma forma. Acho muito interessante isso e é muito gratificante. É E aí, importante falar também, né, Matheus, assim, essa questão de doenças psicossomáticas, porque às vezes as pessoas pensam que os sintomas são iguais e as sensações são iguais em todos, né? Então há uma diferença, né? Então pode ser que uma pessoa ela vai ter sintomas psicológicos, como ansiedade, a outra pode ter a síndrome do intestino irritado, uma outra pode ter uma alteração de pressão. Então cada organismo tem uma maneira de demonstrar e de reagir perante essas sensações que são corporais. E aí eu queria integrar e ouvir um pouquinho de você, o que que você pensa sobre isso como profissional de saúde mental, e pensando nesse humano, né, dessa relação corpo-mente, como que você pensa a questão da espiritualidade? É, Qual que é a importância da espiritualidade para você dentro desse contexto aí da psicossomática, do equilíbrio emocional? só vou dar um adendozinho antes, falando como você mesmo exemplificou, essa parte dos sintomas. É muito individual mesmo. Cada pessoa tem uma reação quando você está com algum transtorno psicossomático. Tem Uhum. pessoas que às vezes só fica realmente com uma sensação de palpitação, tem pessoas que já vêm com uma dor no peito intensa, achando que está infartando, tem pessoas que têm distúrbios crônicos de anos e apresentando dores no corpo de uma forma como completa. Tem pessoas que às vezes manifestam mesmo algumas doenças, igual você falou, assim, do intestino irritável. Tem pessoas que apresentam exacerbações de lúpus, vários outros patologias autoimunes, vários outros problemas no organismo, como a gastrite, como você falou, que são relacionados a esse controle, esse descontrole, na verdade, emocional. Uhum. Então, assim, é muito individual, né? Cada pessoa pode apresentar um sintoma. O que é importante a gente falar que a pessoa realmente está apresentando um sintoma, ela está apresentando uma queixa. Eu não vou deixar de lado falar que é uma coisa psicológica e não vou investigar outras causas. Sim. A gente está falando aqui exclusivamente dessa parte mais psicossomática, mais emocional da coisa. Só Uhum. que a gente não pode esquecer que, tá com dor no peito, deve ser só que eu tô meio, sei lá, estressado hoje. Não, não é assim também. Você sempre tem que investigar alguma causa orgânica, algum problema que realmente pode é, ter algum tratamento específico. Por exemplo, dores abdominais pode ter algum tratamento de urgência. Então, você não Sim. pode achar também que é só alguma coisa, digamos que emocional ou relacionada ao estresse. Uhum. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que ter conhecimento que realmente vai, pessoas com mais estressadas ou pessoas mais reclusas, pessoas que estão com alguma tensão, elas têm mais propensão a ter algum sintoma e pode até mesmo piorar algum sintoma que ela já tem pré-existente, algum problema pré-existente, mas a gente não pode esquecer que a gente, pelo menos profissionais da saúde, tem que investigar as possíveis outras causas. Não adianta também a gente só ficar pensando nessa parte psicossomática e esquecer do todo o resto. Dessa parte que você havia me perguntado, a parte espiritual. Como eu falei, eu considero assim, o paciente, o doente, eu mesmo, a gente é uma máquina que tem não só o corpo, a gente não é oco por dentro, né? A gente tem, não é só carne e osso. Então, a gente sabe que tem pessoas, inclusive, que são religiosos, que acreditam em têm algumas crenças, e que elas se entregam àquela crença e elas têm até, inclusive, melhoras clínicas de algum problema psicossomático ou não. Como você falou, aquela parte do câncer. Sim. Pessoas, além de ter essa possibilidade, você vir a ter câncer em pessoas mais estressadas e que não têm uma boa saúde mental, você tem o risco também, você tem o contrário também da mesma maneira. Pessoas que são mais positivas,
pessoas que às vezes elas têm uma visão diferente do que é o ser humano, do que é a doença, às vezes elas têm tendência a melhorar de forma mais rápida. Pessoas Uhum. com câncer, tem pessoas que se entregam à espiritualidade, se entregam às crenças religiosas, ou que são muito positivas, elas têm uma tendência maior à cura e a aumento da sobrevida. Então, isso realmente é comprovado e eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, a gente não se entregar ao doença. Isso é o que acontece com quem tem com quem tem hipocondria, né? Que a pessoa se entrega à doença. A pessoa acha que ela está doente, ela tem certeza que ela está doente, que ela está manifestando algum sintoma, ela acha que aquilo é uma doença física e ela vai brigar com você se você falar que não é. Então, a gente tem que ter isso em mente também, que além desse lado negativo, a coisa tem um lado positivo, que a mente também ela pode ajudar a gente a ter uma cura, uma melhora clínica também. Então, isso tudo é muito importante, a gente também tem em mente. Bacana o que você falou dessa questão da capacidade de enfrentamento, porque eu percebo que alguns pacientes que eu tenho aqui, eles têm uma capacidade, vamos dizer assim, um funcionamento psicológico muito voltado para o negativo e que falta recursos internos de compreensão, né, e que isso inclusive é processual dentro de um processo psicoterapêutico, para buscar elementos para promover esse equilíbrio, esse bem-estar, resiliência, capacidade para lidar com as adversidades da vida, com as dificuldades. Então, é como se existissem pessoas que têm uma vibração energética, se eu poderia chamar assim, a energia mais inclinada, o pensamento, o comportamento, o sentimento, mais voltado para emoções negativas do que para emoções positivas. E aí a importância dessa live para a gente pensar, eu inclusive falo muito assim, quando eu percebo que o paciente está muito nessa vibração negativa, eu tento ajudar ele a partir da reflexão de que você também precisa se ajudar, né? Eu sei que está difícil, mas em alguns momentos você também precisa contribuir com esse processo. Então, uma meditação. Nós estamos num momento contemporâneo que nós estamos vivendo, em que a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, e principalmente nos profissionais da área da saúde, eu penso que você deva estar, inclusive, vivendo isso, nunca esteve tão em alta, né? Que é essa questão da exaustão emocional, do cansaço físico e mental, né? Então, assim, é o esgotamento propriamente dito. E aí, isso acaba se tornando mais propenso ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas, essa relação corpo e mente. E aí, a necessidade, então, de parar, de ouvir a própria respiração, de cultuar uma espiritualidade. Nós não estamos falando aqui de religiosidade, mas é de contato com algo que seja positivo, algo que seja sagrado, porque eu também tenho pacientes que me assistem, inclusive aqui, que não acreditam em Deus, mas que acreditam no bem e que busca estruturas psicológicas para sair desse campo vibracional negativo para um mais equilibrado. Porque assim, não é que a gente tem que, como eu disse, né, descartar as emoções negativas, até porque elas também têm um sentido, elas também têm um significado. Quando algo não está funcionando legal no nosso corpo, é primordial a gente buscar ajuda psicológica, ajuda médica, porque isso quer dizer que, será que é necessário uma mudança de rotina? Pode ser que seja, uma mudança no hábito de vida. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, você está trabalhando para quê? Né? Porque nós estamos passando por um tempo em que vai muito mais além do que o salário que você ganha no final do ano, no final do mês.
Então, você realmente precisa pensar o que faz sentido na sua vida. Tem gente que trabalha por conta daquele salário e que com uma saúde mental totalmente desgastada e que, inclusive, tem sintomas psicossomáticos, sintomas físicos, né? Úlceras, gastrites, problemas cardíacos. Né? Né? Realmente assim, ô Evandro, eu acho que as pessoas elas são muito, a maioria da população, como a gente pode ver que grande parte da população tem transtornos de ansiedade ou já passou por algum momento de igual do próprio burnout, que você meio que extravasa tudo de uma vez só. Isso é muito Uhum. comum. A gente vive sobre muito estresse, sobre muita pressão. Eu falo como profissional da saúde também, o nosso dia a dia do médico em si, principalmente do médico que está no início de carreira, é um dia a dia muito corrido, muito estressante, é muita responsabilidade e às vezes a gente fica um pouco, digamos assim, que a gente extravasa isso de alguma forma. Algum momento a gente vai acabar tendo algum sintoma, algum desgaste físico com esses problemas mentais. Assim como os problemas mentais podem levar a algum problema físico, alguns problemas físicos também podem levar a problemas mentais. Pessoas que ficam dias sem ter uma noite de sono reparadora, pessoas que às vezes só fica focado no trabalho, esquece de todo o resto. Então, assim, a gente deveria ter a saúde mental é muito importante nesse sentido de tentar ter uma harmonia, né? Um balanço entre as coisas. Você saber a hora de você trabalhar, você está ali, se dá ao máximo no trabalho, mas chegou em casa, acabou o trabalho. Aí é a sua hora de curtir a família, a sua hora de curtir seu descanso em casa, esquecer um pouco dos problemas. E a vida não é só problema, né? Uhum. Eu também concordo, como você disse. O que é mais importante para a gente, eu falo assim, como pessoa, para mim, o mais importante é o tempo que eu tenho. E, em segundo lugar, a saúde. O tempo é uma coisa que a gente nunca vai comprar com dinheiro nenhum. Nunca vou conseguir voltar ao dia de ontem. Eu posso trabalhar o tanto que for, que eu não vou conseguir comprar o tempo que eu perdi de ter feito uma coisa ou ter feito outra. Então, é uma coisa muito importante. A gente envelhece achando que em busca de alguma coisa e acaba que você chega lá nos seus 60, 70 anos, você ainda está buscando e não achou nada. Sim. Eu acho muito importante a gente pensar nisso, no tempo como uma coisa até que física. É uma coisa que é impalpável, intangível, mas você tem que ter na sua cabeça que o tempo é muito importante para você. Então saiba aproveitar seu tempo. Uhum. E essa parte de saúde também é muito importante. E relacionado ao tempo que eu falei. Você com 30 anos de idade, eu pego muitos e muitos pacientes com cânceres, pessoas jovens, que viveu uma vida às vezes estressante ou até mesmo uma vida um dia a dia assim normal, digamos assim, e que Uhum. aos seus 20 anos está lá com câncer terminal e aí, o que que acontece? A pessoa às vezes levou uma vida inteira estressado em busca de alguma coisa, alguma utopia, de alguma coisa que daqui uns 30 anos eu vou estar feliz porque eu vou ter conseguido comprar tal coisa, vou ter conseguido chegar a tal lugar, mas a gente tem que saber aproveitar o nosso dia a dia, saber diferenciar as coisas, né? Discernir um pouco do trabalho, da sua saúde física, tirar um tempo para você, tirar um tempo para o seu serviço, tirar um tempo para sua família, para seus amigos. Você tem que saber fazer isso, que com certeza todas as pessoas seriam mais felizes teriam, né, menos problemas mentais, se todo mundo fosse assim. É Sim. isso, no meu ponto de vista, né? Ba- Pode Essa, falar. quando você fala, eu fiquei pensando um pouco na sensação de impotência. E aí me veio aquela série Grey's Anatomy, sabe? Que os médicos trabalham, em grande parte eles conquistam a cura, eles têm êxito,
mas em outras nem sempre eles têm êxito. Porque isso faz parte da vida humana, né? Saber que em alguns momentos os médicos podem se sentir impotentes, os psicólogos também podem se sentir impotentes por vários fatores, porque somos humanos. E aí, quando você fala disso, reforça para mim ainda mais a importância do trabalho interdisciplinar, né? Dessa comunicação. Então, é o médico que conversa com o psicólogo, que conversa com a nutricionista. É essa relação que contribui para a integração do indivíduo, né? Para um desenvolvimento mais saudável. Porque a gente pensar que cada especialidade vai trabalhar para o crescimento, para o desenvolvimento, para a saúde desse indivíduo que nos chega. Então, acho que é muito importante você ter falado isso. Eu concordo com você, principalmente quando você fala do tempo. E uma experiência que eu tive de um paciente que, depois de ter um diagnóstico de câncer, ele me fala assim: Evaldo, hoje eu experiencio o tempo de uma outra forma, porque agora sim eu entendo o que é o sentido de vida e o que significa. Antes eu trabalhava, pensava muito numa questão financeira, não estou dizendo que isso não é importante, mas descartava algumas coisas. Quando você recebe o diagnóstico de câncer, o Simonetti, uma referência em psicologia hospitalar, ele fala que é como se você estivesse recebendo o resultado ou o alarme ou uma comunicação que você vai morrer. E aí passa, na verdade, uma, um monte de coisa na sua cabeça, né? Principalmente como que foi esse tempo que você viveu. Então, assim, para mim é muito caro quando a gente pensa nessa questão da morte, porque eu penso a morte não como o fim, mas a morte como uma possibilidade, que é o que nós estamos conversando agora. E se eu tenho consciência de que eu sou um ser para a morte, então eu começo a valorizar mais a minha vida, mais a qualidade desse tempo, com as pessoas que eu gosto, priorizando a minha saúde mental, a minha saúde física. Eu tenho paciente aqui que vai no médico todo ano, que tem algum sintoma, busca fazer um exame para ver se aquilo de fato é uma questão emocional ou se vai para além do emocional, porque já aconteceu do paciente fazer, por exemplo, um exame no ano e quando foi no outro deu, por exemplo, um câncer de mama. Então, isso muda de ano para ano. Então, quando a gente procura um profissional da saúde, não estou falando de forma esporádica, mas quando a gente faz isso com uma certa cautela, isso mostra que a gente está investindo no nosso autocuidado, né? Porque às vezes a gente cuida tanto dos outros, principalmente a gente que é profissional de saúde, e esquece de cuidar um pouco da gente, né? Então, a importância de saber que o autocuidado é tão importante, porque se eu estou bem comigo, eu posso estar bem com o outro. A gente valoriza. Eu acho que a medicina preventiva é muito importante. Às vezes a gente fica muito... E no Brasil, sempre, nunca teve muito enfoque assim, em medicina preventiva. Sempre a gente ficou muito tratando doença, tratando problemas, mas o Fala ideal para é... nós um pouquinho sobre a medicina preventiva. O que é, assim, traz um pouquinho desse conceito para as pessoas que não são da área entender, por favor. Medicina preventiva uma parte, um estudo da medicina que foca na pessoa, que a gente, no diagnóstico precoce de algumas doenças, em profilaxias. A gente pensa tanto em profilaxia primária no sentido de, por exemplo, evitar de ter câncer do intestino. O que a gente precisa fazer? É exame todo ano para evitar de ter câncer do intestino? Não é. Medicina preventiva é no sentido assim de preconizar algumas prioridades. Quem tem, para você, por exemplo, para evitar de certa maneira de ter um câncer do intestino, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que comer bastante fibra, tomar bastante líquido, fazer atividade física regular também é importante, ter seu intestino reguladinho.
isso que a gente preconiza em medicina preventiva, no sentido de não de tratar o problema, não de depois que você já tem um problema, ou de você ir lá e tratar. É de você evitar de ter esse problema e, se realmente você tiver, de ter um diagnóstico precoce. De que maneira é feito esses diagnósticos precoces? Geralmente com exames clínicos e exames de rastreio. Exame clínico é consulta médica de rotina. Todo mundo tem que fazer consulta médica de rotina? Não, não é uma coisa que todo mundo, independente da idade, vai fazer consulta médica de rotina. Se uma pessoa com seus 20 anos não tem problema nenhum de saúde, não tem queixa nenhuma relacionada à saúde, você não tem necessidade de ficar passando por consultas médicas de rotina e fazendo exame de rotina todo ano. Uhum. Mas tem todas umas diretrizes envolvidas cada problema específico. Por exemplo, igual você falou, câncer de mama. Tem avaliações preventivas de câncer de mama, câncer de colo. Então, tem o preventivo, né, que é o exame preventivo das mulheres, o Papa Nicolau. Câncer de próstata, tem que fazer avaliações também periódicas. Câncer do intestino, uma coisa que eu também vejo muito no meu consultório. A gente não difunde muito a ideia de investigação precoce nesse sentido de câncer do intestino grosso, de fazer aquele exame que é muito incômodo, a colonoscopia. É um exame muito chato, é um exame que não é também para todo mundo. Geralmente a gente indica para todo doente, toda paciente acima de 50 anos, independente se tem fator de risco ou não, tem que ser feito o exame preventivo de câncer de intestino. É muito importante. Às vezes a gente não difunde isso e a maioria das vezes chega paciente lá comigo que faz acompanhamento regular com o médico, já tem lá seus 65, 70 anos e nunca fez na vida uma colonoscopia, que na teoria é para ser um exame preventivo. Não é para esperar ter queixas para você solicitar esse exame. Então, assim, às vezes a gente tem que focar. Eu acho que o enfoque maior da medicina deveria ser essa medicina preventiva, que é evitar mesmo de ter o problema. E se você já tiver esse problema, independente da sua idade, você tem o diagnóstico mais precoce possível, para que o tratamento seja feito de forma mais rápida também e de forma mais resolutiva, né? Sim. Então, sim, a medicina preventiva preconiza isso, o diagnóstico precoce e para aí sim o tratamento precoce. E isso é mais em unidades de atenção primária de saúde, principalmente, então nos PSFs e UBSs, lá que devem ser realmente os rastreios desses problemas, né? Dessas possibilidades. Então, assim, o corpo, a pessoa em si, você como homem está sujeito a ter câncer de próstata, a ter câncer, inclusive, de pênis, de intestino, de tireoide, todo mais. Então, você, como qualquer outra pessoa, deveria fazer alguns exames preventivos quando chegar no seu momento e, antes de mais nada, ter uma vida saudável. Vida saudável é tudo que a gente já falou até agora. Ter uma saúde mental, sono reparador, não viver estressado, você que faz evitar de abusos, né? Muita gente também, a gente às vezes acaba descontando em álcool, em cigarro, em drogas. Então, às vezes a gente fica meio todo abuso como a gente já a própria palavra diz, já não é uma coisa, digamos que boa, né? Então, assim, isso tudo tem que ser conversado, principalmente nesse intuito de medicina preventiva. Bacana. Então, você fala de uma questão que eu fiquei pensando também na psicologia, como que a gente trabalha nas duas áreas, principalmente em saúde pública, né? Que é com a prevenção e com a promoção da saúde. E aí, pensar na prevenção da saúde e da saúde mental, que vai impactar na saúde física, eu fico pensando quando o paciente traz o ressentimento para o consultório, sabe? Ou a ruminação. Eu falo que o ressentimento é sentir de novo. Coisa aconteceu no passado e ele traz para o consultório uma vez, duas vezes, ou seja, ele não ressignifica aquela emoção, aquele sentimento que ele está passando, o que acaba se tornando mágoa. Eu falo que a mágoa
é uma das emoções mais prejudiciais e que geralmente a que pode, inclusive, encaminhar para uma doença psicossomática grave, porque a mágoa, ela é uma dor que ela é na alma. Então, ela dói. Eu estou falando de uma forma metafórica, simbólica, né? Porque ela é muito profunda. Então, eu brinco que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de, não vou dizer de esquecer, porque eu não sei se é possível reeditar a memória, mas de ressignificar o sentimento, de perdoar, de aceitar, de aprender, né? Com aquela situação que foi vivenciada, para deixar essa emoção no passado e seguir com mais força, né? Com mais coragem. Então, assim. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando você falou aí dessa questão do abuso, né? Álcool, drogas, que me fez pensar no excesso. Porque aí é a grande questão. Quando a pessoa está com excesso de sofrimento muito grande, ela tem algumas alternativas, né? Por exemplo, buscar o médico, buscar o psicólogo, que seria, de repente, fazer uma atividade física, repensar a vida, ou não. Ou talvez ela pode canalizar a energia do enfrentamento, vamos dizer assim, para os abusos. Então, se tornar um alcoólatra, uma pessoa que vai ser usuária de droga, ou talvez uma sexualidade aflorada, que inclusive depois pode ter consequências, por exemplo, em doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Então, para a gente pensar que o funcionamento psíquico, se ele não for muito bem organizado, trabalhado, ele pode ser direcionado para possibilidades que são construtivas e positivas, como a gente falou, a medicina, a psicologia, uma atividade física, alimentação saudável, a dormir corretamente, repensar a vida para viver diferente, ou muito pelo contrário, o indivíduo pode desenvolver, inclusive, doenças mentais severas, como, por exemplo, uma esquizofrenia, né? Que é ter um surto psicótico a partir de um evento traumático. A gente sabe que a esquizofrenia ela tem componentes genéticos, mas a gente sabe que fatores ambientais, emocionais também pode desencadear aí a esquizofrenia. Matheus, a gente está chegando ao final da nossa live aí. Queria ver um pouco o que o pessoal está falando aqui antes da gente ir para as considerações finais, pode ser? Claro. Deixa eu pegar aqui, então. Evaldo, uma coisa que eu queria comentar, às vezes a gente tem aqueles que eu chamo de anestésico. Você quer descontar seu dia estressante, seu dia cansativo em algumas coisas. Isso vai girar em torno dos vícios que a gente falou, dos abusos, né? Então, às vezes a pessoa chega em casa, ela acha que ela merece beber cerveja e bebe, 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 bebe. Ou às vezes ela acha que porque ela teve um dia mais estressante, porque ela brigou no trabalho, ela acha que vai melhorar a situação dela se ela comer duas barras de chocolate. Uhum. Então, assim, às vezes a gente tem esses anestésicos que, como o próprio anestésico mesmo, ele não vai curar nada, não vai resolver nada. Ele vai tapar só ali aquele momento. Você vai achar na sua cabeça que você talvez tenha melhorado, que você merece aquilo, mas que não vai ter nenhuma uma resolutividade. Então, o tratamento psicológico em si, não só o tratamento psicológico, mas esse controle emocional é muito importante para a gente saber, mas por que eu estou comendo essas duas barras de chocolate? Isso aqui vai ajudar alguma coisa na minha vida? Não vai. Por que eu chego em casa e quero fumar 3 maços de cigarro? Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Então, uma coisa que às vezes eu chamo até no meu consultório de anestésicos, essas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, tentando compensar alguma frustração, algum estresse mesmo do dia a dia, e que acaba que não tem. Você vai chegar amanhã, você vai continuar do mesmo jeito, não vai ter melhorado nada, só no caso vai estar de ressaca, ou no caso vai estar mais obeso, então assim, não vai ter melhorado de nada. Então acho que a gente tem que
ir ali na raiz mesmo do problema para tentar resolver e não ficar tapando com esses anestésicos. Só um comentário, aproveitando do que você havia falado. Eu cheguei a notar, porque realmente em psicologia isso é um mecanismo de compensação, né? Então eu como uma barra de chocolate para tentar ter uma satisfação momentânea, ou eu vou na loja, compro R$ 200 de roupa, porque eu tive um dia péssimo, então eu vou passar ali, vou comprar uma blusa, vou comprar um tênis, e aí eu me sinto bem. Só que no outro dia vai ter que comprar novamente, porque aquela sensação ruim, aquele mal-estar está ali. Então, em psicologia, a gente chama isso de um mecanismo de compensação. A Isabelle está falando aqui, né? Autocuidado é cuidar de si mesmo, é buscar todas as necessidades que o seu corpo e a sua mente exigem de você. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A Letícia questiona, pode dar um exemplo de problema físico que o burnout pode levar? Eu acho assim, problemas físicos, que assim, a pessoa que chegou no ponto de ter um burnout, é uma pessoa que já tem muita coisa acumulada, já tem muito estresse, não é de um dia para outro, com certeza ela já tem algumas repercussões físicas também. É tudo naquilo que a gente comentou, de ter problema além de psicossomáticos, além dessas dores crônicas que pode acarretar, tontura e tudo mais, pode ter alguns problemas desencadeados por, além da saúde mental, algum transtorno físico, que seja aumento da pressão, pessoas que talvez já têm diminuição da cognição, até mesmo do entendimento e da memória. Tudo isso é alterado em pessoas que já tá com esse excesso de bagagem, assim, né? Então, quem geralmente foi levado ao burnout, quem chegou nesse ponto, provavelmente já tem vários outros transtornos associados, transtornos depressivos, ansiosos e tudo mais. Então, assim, físico, não tem nada, assim, meio que é garantia que vai ter algum problema físico em si, mas provavelmente já vai ter várias outras repercussões, né? Sintomáticas, né? Por exemplo, queda excessiva de cabelo, né? Isso, Dores musculares aqui, por exemplo. Eu falo que geralmente na região do ombro, porque é como se fosse aquela sensação de levar o mundo nas costas, né? Então, eu às vezes brinco aqui com os meus pacientes, precisa soltar. Você não vai dar conta de tudo. E é uma experiência libertadora quando você aceita que realmente nem tudo vai depender de você e que alguns não serão necessários para o bem da sua saúde física e mental. Outro problema físico também muito comum é a insônia, né? A pessoa fica ali a noite inteira pensando em como precisa resolver aquele problema amanhã no trabalho, lidar com aquele chefe, com aquela equipe de trabalho. Então, isso também pode vir a ocasionar, né? Sem falar que isso também, inclusive, afeta a questão da sexualidade, né? Porque se a mente não tá boa, você não tá nem com energia sexual para transar. Matheus, nós temos aqui 1 minuto e 40 para encerrar, então vou deixar você fazer as considerações finais. Só antes de mais nada, então, te agradecer pelo convite. Muito obrigado aí por ter me chamado. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Eu espero que alguém tenha gostado, que tenha, às vezes, acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Eu atendo na Clínica São Joaquim, se alguém tiver mais alguma dúvida, se alguém quiser consultar ou passar para conversar, que seja, eu estou lá, estou à disposição. E é isso, muito obrigado aí pelo convite e até a próxima, né? Eu vou deixar essa live salva no meu canal do YouTube também, aqui no Instagram para vocês. E fala o seu Instagram para o pessoal seguir também. O meu Instagram é dr.mateusseverino, com TH, tudo junto. Tá certo. Matheus, muito obrigado e espero que a gente possa aí fazer mais lives para falar sobre essa relação psicologia e medicina. Muito obrigado. Muito legal, obrigadão, viu? Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.